O texto ele vai nos dizer: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O tema da mensagem é baseado, aqui eu vou dar os créditos, para editora cristã, né? Editora cristã evangélica. Então nós vamos falar aqui de uma lição de uma revista que nós estudamos há um tempo na Escola Bíblica Dominical, que se chama Ide e Pregai. E nós vamos falar de um tema chamado Missões, um projeto do coração de Deus. Diga assim comigo: missões, um projeto do coração de Deus. Então, quando nós falamos de missões, não tem como não citar João 3,16. O que é que diz João 3,16, que também é considerada a Bíblia em miniatura? Amém. Porque Deus amou o mundo, ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para nós começarmos essa mensagem, não é? E aqui eu poderia ler também Romanos 5, do 12 ao 19, que vai falar da queda do homem, não é? Nós precisamos entender que Deus, Ele amou o mundo, e nesse contexto aqui, o mundo que Ele está se referindo não é o mundo que jaz o maligno, não é o mundo onde nós vemos as árvores, as aves, os animais, o céu, ou seja, a criação de Deus, quando fala que Deus criou o mundo, não é? Mas nesse contexto aqui que fala que Deus criou o mundo, Deus amou o mundo, está se referindo às pessoas. Então é muito importante entender que o contexto da palavra mundo aqui é em relação às pessoas. Então Deus amou, Ele ama as pessoas, Ele ama cada um de nós que estamos aqui, seja ele rico ou pobre, preto ou branco, de qualquer que seja a classe social. Deus amou o mundo e por Ele entregou o seu Filho unigênito. Ele não entregou para uma pessoa, Ele não entregou para aquele que conquistou. Não, Deus, Ele amou a todos. E o sacrifício de Jesus não foi só para nós que estamos aqui ouvindo a palavra. O sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade. Glória a Deus. Então, precisamos entender que Deus, Ele ama a todos. Ele não é seletivo. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Então, eu vou falar aqui sobre esse assunto, mas é muito importante entender que o amor de Deus, ele é universal. Eu não posso selecionar, Deus ama
O irmão é Livan, mas não ama fulano. Deus ama ele, mas não ama ela, que ela é ruim, ela fala mal, ele é assassino, ele é ladrão. Deus não ama, não. Deus ama a todos. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Mas evangelista, e agora? Por que Deus, você já parou para se perguntar por que Deus enviou seu Filho unigênito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Deus teve esse interesse de enviar Jesus? Então nós precisamos entender que o homem, ele caiu. E Deus precisou ir até ao encontro do homem. E é interessante que Deus foi ao encontro do homem. Não é o homem com seus esforços, com suas obras, que vai até Deus. É Deus quem vai até o homem. Então a gente vai estudar alguns pontos aqui que me chamou a atenção. Nós sabemos conceitualmente, mas muitas vezes na prática, as nossas atitudes, a gente acha que está colocando tijolinhos para chegar até Deus, mas na verdade é Ele que vem até nós. É Ele que vem até nós. Ele construiu a ponte para chegar até você. Tem alguém aqui que não é evangélico? Levanta a mão se tem alguém que não é evangélico. Amém. E deixa eu abrir o meu coração para vocês aqui. Deixa eu abrir. Olha, eu faço cada promessa aqui, ainda mais no púlpito, né? Deus, Ele colocou um acento tão grande no meu coração por ganhar vidas para Jesus. E olhe para a cadeira que está do seu lado aí. Para a cadeira, não é para a pessoa não, para a cadeira. Olha aí, para a cadeira vazia. Olha para a cadeira vazia mais próxima do seu lado. Em nome de Jesus, eu profetizo que essas cadeiras vão estar cheias de pessoas não evangélicas para ouvir a palavra do Senhor, para receber a palavra do Senhor, para aceitar Jesus aqui. O culto da tarde, eu profetizo em nome de Jesus que vai ser um culto onde vidas vão se render, onde vidas vão se converter, onde vidas vão deixar o pecado e vão se converter ao Senhor em nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos agora ver a glória do Senhor aqui manifestada na vida de pessoas. Então guarda essa palavra. Lá na frente você vai ver, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Tem gente que crê aí. Glória a Deus. Mas para isso é interessante que nós precisamos ter a fome e o desejo de levar a palavra de Deus para o pecador. Se nós não levarmos a palavra ao pecador, como é que ele vai crer? Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, a Bíblia diz que os anjos desejaram fazer o quê? Pregar. Os anjos desejaram pregar. Mas Deus, Ele deu essa missão para você. Deus deu a missão de pregar o evangelho para mim. E detalhe, é para quem fala bonito? É para quem é pastor? É para quem é diácono? É para quem é evangelista? É para quem é essa missão de pregar o evangelho? Para todos. A Bíblia vai dizer em Marcos 16:15, portanto, ide e pregar o evangelho. Não é, olha, você se qualifica, faz curso e depois prega. É uma ordem. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Mateus 28:20 vai dizer: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma missão para todos. Sendo que, sabe quem foi o primeiro missionário? Foi Deus. Deus, Ele enviou, mas antes de enviar, Ele foi o primeiro missionário. Diga assim comigo: Deus foi o primeiro missionário. Então precisamos entender que nesse contexto aqui de Gênesis e de João 3,16,
Deus, ele foi o primeiro missionário. Então precisamos entender e sentir o mesmo amor que Deus sente pelos pecadores. Você já parou para pensar, será que você sente, será que eu sinto? E eu escrevi isso aqui, está aqui, ó. Eu ando com um papelzinho, aí tem aqui, ó, amor pelas almas perdidas. Por quê? Eu prego há muito tempo já na igreja, mas eu digo sempre ao Senhor, eu nunca quero perder de vista isso aqui, amor pelas almas perdidas. Eu não quero pregar por pregar. Eu não quero pregar para água, vou pregar nem não, eu quero que o amor de Deus dentro de mim, que a Bíblia diz, o amor de Deus derramado em nossos corações, ele seja o propulsor, ele seja o impulsionador que vá e que faça eu nunca desistir, mesmo que eu me fira no caminho, mas eu quero que meus pés que são preparados para pregar o Evangelho, ele não desista, ele não pare. Então eu quero que em nome de Jesus, Deus, ele prepare os teus pés para ir e pregar o Evangelho. Então precisamos sentir isso. Glória a Deus. Então muitas vezes nós achamos que missionário é apenas aquela pessoa que é enviada por uma igreja para pregar uma palavra em outro país. Isso também é missões? É missões. Mas eu vou pegar o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, que vai dizer: mas recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, depois em Judéia, depois em Samaria e até onde? Nos confins da terra. Missões não é só nos confins da terra. E digo mais, confins da terra é a última etapa, porque você tem que dar fruto aonde você está em primeiro lugar. Pastor Josué Gonçalves, na frase dele, ele diz assim: tem pessoas que querem ser missionárias e dar o fruto lá na África, mas dentro da casa dela ela não dá o fruto, na família dela ela não dá o fruto, na rua dela ela não dá o fruto, na escola não dá fruto, no trabalho dá fruto, mas quer dar o fruto lá na África. Mas como é que está a tua família? Como é que está a obra missionária na tua família? Como é que está a obra missionária no teu trabalho? Como é que está a obra missionária na tua rua? Será que as pessoas já ouviram falar de Jesus através de você? Então missões não é só ir para outro país. E ser missionário é fazer discípulos aonde você chegar. Seja em Jerusalém, e só para parafrasear aqui, Jerusalém era o local aonde os discípulos estavam. Então era o quê? Era onde eles estavam plantados, onde eles moravam. Judéia fazia parte de Israel, mas eles precisavam já o quê? Se deslocar para uma comunidade mais próxima. Samaria, aí ficou mais difícil, porque além de ser mais longe, tínhamos o que ali? Inimigos. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, nesse contexto de Atos 1:8, nós vamos entender que eu preciso pregar o Evangelho perto e longe, para os meus amigos e para os meus inimigos. E a pergunta é: será que eu estou sendo seletivo? Estava falando com minha esposa que o Espírito Santo ele bradou no meu coração e eu pedi perdão ao Senhor. E para eu estar pregando aqui, Deus falou primeiro comigo, e essa palavra é para mim também. A Bíblia vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia para pregar a palavra. E eu parei e mastiguei. O que significa percorrer? Pergunta assim: o que significa percorrer? Significa esquadrinhar, examinar, olhar no mínimo de detalhe tudo.
Agora eu vou repetir o texto bíblico. E Jesus percorreu toda a Galileia. Sabe o que é isso? Ele olhou nos olhos de cada pessoa. Ele olhou nos olhos de cada pessoa. Tinha uma multidão, mas ele estava olhando individualmente para cada um. Tinha uma multidão, mas ele estava olhando para a particularidade de cada um, para a necessidade de cada um, para o que cada um precisava. Então, percorrer e pregar o Evangelho é olhar de forma individual para cada ser humano. E eu perguntei, meu Deus, será que eu tenho percorrido a minha família? Percorrer a minha família é, fulano não quer nada, não vou pregar para ele. Fulano é gente boa, só falta aceitar Jesus, vai ser um crente, vai ser um pastor, vai ser um crente daqueles, então vou pregar para ele. Tem que percorrer toda a Galileia, tem que percorrer por toda a sua família. Eu não posso escolher para quem eu vou pregar a palavra, eu preciso pregar a palavra para todos. Então nós não podemos escolher. Então vamos primeiro pegar o exemplo de Cristo, ou melhor, o exemplo de Deus. Deus foi o primeiro missionário. Quando nós olhamos o contexto da criação, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem para o louvor da sua glória, em Isaías capítulo 43, 7. Então Deus, ele não criou o homem para ser um assassino, para ser um bandido, para roubar as pessoas, para trapacear as pessoas, para viver na sarjeta, para viver embriagado, para viver nas drogas. Deus criou o ser humano para a sua glória. Quando você olhar para o ser humano, você tem que dizer, Deus não fez esse ser humano para estar aí não. Deus fez para a sua glória. Mas a pergunta é, qual é a minha atitude diante disso? Porque, e aí eu vou citar aqui um texto que eu marquei, achei muito interessante em relação a isso. E é interessante que diz assim: alguém já disse que nossa mensagem é do tipo tamanho único. A mesma mensagem serve para todos os povos, em todos os lugares, em todas as épocas. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Amado, a mensagem do Evangelho serve para o teu patrão. Serve para, se você for patrão, serve para o teu empregado. Se você for rico, serve para você. Se você for pobre, serve para você. Se você for brasileiro, serve para você. Se você for americano, serve para você. Se você mora na Bumba Demetério, no Alto do Pascoal, no Alto de Santa Terezinha, serve para você. Não preciso adaptar a mensagem do Evangelho. Eu preciso pregar para todos, porque a mensagem é para todos. Serve para todos, não importa a sua classe social, não importa o seu intelecto, a formação dele, eu preciso, não, a mim muito simples, eu vou pregar para um médico que Jesus ama, não é muito simples, eu tenho que fazer um hermenêutico, uma homilética, eu preciso agora estudar teologia para pregar para o médico, não, basta você dizer para ele, Jesus te ama, Deus te ama, Deus entregou seu filho por você, e Deus vai fazer a obra, não importa a patente dele, a mensagem de Deus é a mesma para todos. A mensagem de Deus é tamanho único, serve para todo mundo. Então eu acredito que talvez você possa ficar receoso de dizer Jesus te ama, Jesus morreu por você, você já se arrependeu dos seus pecados. Poxa, é uma mensagem tão simples, tão básica. Eu não vou falar para aquela pessoa não, porque aquela pessoa já sabe disso. Pregue, fale, porque não adianta a pessoa saber se ela não se arrependeu ainda, e o Espírito Santo vai trabalhar na vida dela. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amados, Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para encher a terra. E quando esse contexto, fala de encher a terra, você já parou para pensar o tamanho do campo missionário que nós temos? Eu
fiz o médio em teologia e teve uma vez que eu fui para um simpósio, né, missionário, e o professor disse mesmo assim: existe uma estatística que eu não me lembro exatamente, mas ele falou assim, que é como se para cada missionário tivesse 50 pessoas não evangélicas. Aí ele disse assim: rapaz, é muita gente, mas é muita gente que precisa ouvir o evangelho. Aí ele disse: não é verdade isso. É muita gente que não está pregando. Sabe por que é 1 para 50? Porque tem 49 pessoas que não estão pregando o evangelho. Tem muito crente que não prega. Hoje a população mundial ela está em torno de entre 6 e 7 bilhões, né, de pessoas. Então está por aí. Para quantas eu preguei já o evangelho? Para quantas? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas já ouviram falar de Jesus através de você? Ou quantas pessoas chegaram ao conhecimento de Jesus por meio de você? Quantas? Então, a terra é um vasto campo missionário. Então nós precisamos entender que na criação, Deus fez o homem, vou fazer uma breve revisão, Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Deus não fez o homem para viver na desgraça que muitas vezes nós vemos, o homem com a família destruída, com a vida destruída. Deus não fez o ser humano para isso. Mas a pergunta é: o que é que eu estou fazendo? Vamos ver o que Deus fez? Em Gênesis, se você olhar, olha aí no versículo 8 agora. A gente leu de 1 até o 7. Então, o que é que nós aprendemos do versículo 1 até o versículo 7? Nós aprendemos que o homem, ele foi criado por Deus, porém o homem ele pecou. Então foi isso que nós aprendemos aqui. Porém, no versículo 8, veja, e no versículo 9, veja o que a Bíblia vai nos dizer. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus e disse-lhe: onde estás? Então nós vemos aqui que ao homem pecar, foi Deus quem foi ao encontro do homem. Então talvez você esteja pensando: eu estou aqui na igreja, eu vim ao encontro do Senhor, eu vim ao encontro de Deus, eu vim buscar o Senhor, eu vim buscar Deus. Mas eu quero dizer que Deus é quem te buscou primeiro. Sabe por que? Isso prova o amor dele. Isso prova que antes mesmo de você pensar em estar aqui, ele que proveu e fez que todas as condições estivessem certas para que você estivesse aqui. Foi ele que proveu tudo. Foi ele que organizou tudo. E você dizendo: ah, eu vim. Ele foi até você. A Bíblia vai dizer em Efésios que a salvação não vem pelas obras. É dom de Deus. É graça. Graça quer dizer favor imerecível. As nossas obras são como trapos de imundícia. O sacrifício de Jesus Cristo ele é suficiente para a sua salvação. Não precisa você fazer nada. Ah, Gustavo, quer dizer que eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Se você tem esse pensamento é porque a graça não chegou ainda na sua vida. Porque o que nós fazemos é resultado do que nós somos, e o que nós somos é resultado do que Ele fez em nós. Então, se nós realmente formos transformados pelo Evangelho, a nossa vida naturalmente vai ser diferente. Então precisamos entender que no versículo 8 e no versículo 9 é Deus que vai ao encontro do homem e diz assim: Adão, onde estás? Então nesse momento Deus está dizendo: João, André, Pedro, onde você está? É Deus quem está te chamando. É Deus quem te chama pelo nome. Eu nem sei qual é o teu nome, mas Deus está chamando no teu coração.
o teu nome. E a pergunta é: onde você está? Onde você está? É claro que essa pergunta, na verdade, não é uma pergunta para que mostrando que Deus não sabia onde Adão estava, mas era uma pergunta mostrando o amor de Deus. Tanto é que depois, se você olhar aí no versículo, deixa eu ver aqui no finalzinho já, não está aqui escrito, mas eu lembrei agora. Chamou versículo 21. Olha o versículo 21 de Gênesis 3. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. É claro que isso aqui é um simbolismo das vestes e da salvação. A Bíblia vai dizer que Deus nos cobriu, em Isaías, né? Com as vestes da salvação. E mais uma vez, natalício, é Deus quem vai ao nosso encontro. E quando Ele chega ao nosso encontro, é Ele que nos veste, é Ele que nos transforma. É Ele que coloca um anel novo em nosso dedo. É Ele que coloca uma sandália nova. É Ele que coloca uma roupa nova. A única coisa que nós precisamos fazer é dizer: Senhor, eu estou aqui, pode fazer. Senhor, eu estou aqui. O Senhor já chegou até mim, pode colocar uma roupa nova em mim. Pode colocar um capacete da salvação. Pode colocar um anel novo nos meus dedos. Pode transformar a minha vida. Eu não preciso fazer nada. Eu só preciso dizer: Senhor, pode fazer. E a pergunta é: qual é a tua postura nessa noite? Deus é quem vai ao nosso encontro. Tem maior exemplo de missões que esse? Nós precisamos, e aí, ir ao encontro do pecador. Mas isso é tema para outra mensagem. Mas eu quero mostrar que Deus é o Deus missionário. Deus é o Deus que vai até o pecador. Deus é o Deus que ama o pecador. Deus é o Deus que chama o pecador pelo nome. Muitas vezes a gente tem vergonha e medo, muitas vezes, de chamar um assassino, um bandido pelo nome. Olha, eu não quero nem ser testemunha, para não ser um arquivo, né? E aí a turma pode me transformar em arquivo morto, porque muitas vezes as testemunhas são perseguidas. Mas Deus, Ele não tem vergonha. Ele diz: Adão, André, Rebeca, Maria, Ele chama você pelo seu nome. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Então Deus, Ele tem a iniciativa. E por que Deus, Ele teve essa iniciativa? Porque a consequência do pecado é o quê? A morte. É interessante, né? A lição, ela traz aqui 4 níveis de tentação, né? Eu nunca tinha me atentado para isso. Primeiro nível de tentação que ela traz é a tentação espiritual. Se você olhar aí o versículo Gênesis 3, o versículo do 2 ao 4, veja que a serpente argumenta dizendo assim: não foi Deus quem disse, não, na verdade, não é bem assim. Tenta fazer o quê? Desconstruir a verdade de Deus. Então a tentação espiritual. Se nós olharmos mais adiante, nós vamos ver que existe também a tentação física. Por quê? Porque ela olhou para o fruto, não é? E achou o fruto o quê? Gostoso. Ela comeu. A Bíblia diz que ela comeu, ela teve a tentação física. Ela também teve a tentação mental, intelectual. Por quê? Porque ela olhou para o fruto e viu o quê? Que o fruto era bom. Então tudo começa na mente. Tentação intelectual. E Adão teve a tentação social. Por quê? Porque foi Eva quem ofereceu. Então veja que o diabo, ele nos tenta pela mente. O diabo, ele nos tenta pela carne.
o diabo ele nos tenta, tentando desconstruir a verdade de Deus, não é? A tentação espiritual. E o diabo também nos tenta através das pessoas. Muitas vezes as amizades, as pessoas, elas nos tentam para a gente pecar. Então, todo esse contexto, não é? Todo esse contexto mostra que o homem, ele teve um caminho de tentação até pecar. E é interessante que antes de levar as boas novas ao pecador, eu preciso dar a má notícia. Então, antes de você dizer, Deus tem um plano na tua vida, Jesus te ama, amém, Jesus veio, você precisa dizer o que é o pecador. Olha, se você continuar em pecado, o teu destino é a morte. Então eu preciso dar má notícia. Por quê? Se eu dizer assim, Jesus quer te salvar, ele vai dizer o quê? Salvar de quê? Ele nem sabe que está em pecado. Então eu preciso dizer a ele que ele está em pecado, que ele está indo em direção à morte, porque senão ele não vai ter a consciência que é pecador e que tem a necessidade de salvação. Concorda comigo? Então ele precisa ter a consciência, senão ele vai ser como criança que não sabe do risco, não é? Então eu fui lá na lua de mel, a gente foi em Fortaleza, a gente foi no Beach Park, né, que é um parque aquático. Aí tem um brinquedo que quando você vai, sobe as escadas, aí vai lá em cima. Só lembrando, tá? Foi só eu, minha esposa ficou só debaixo olhando por mim, tá? Aí chegou lá em cima, aí tem como se fosse uma portela, né? Uma portinhola de metal, e você fica nela e ela abre de vez e você cai. A sensação, você já imaginou que aqui a sensação do chão desaparecendo debaixo dos seus pés? Pronto, tá? Essa sensação. E aí teve uma criança que foi. Aí as pessoas dizendo, olha, que criança corajosa. Não, ela não tem noção do risco que ela está correndo, é só isso. Então quando o pecador não tem consciência que ele é pecador, ele nem sabe as consequências do pecado. Ele nem sabe onde aquele pecado pode dar. Então é muito importante a gente explicar. Agora, não é você dizer assim, ó, se você não for para a igreja, vai para o inferno. Não é isso. Você precisa ser educado também, mas falar a verdade, dizer que ele está em pecado e que se ele não se converter, ele vai para o caminho da perdição. Então eu preciso trazer consciência do pecador. Então Deus, mostrando aqui, ele mostra, não é? Ele, nesse contexto aqui, ele mostra que é interessante que, se você olhar aí, veja o versículo 11. Veja o versículo 11 de Gênesis 3. Deus trabalhando a consciência de Adão. Ele diz assim: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então, esses dois versículos, o que é que Deus está fazendo? Ele está conscientizando o homem do seu pecado. É claro que Deus sabia que ele tinha, comeste tu da árvore, que ele viu, Deus era onisciente, mas ele quer que o homem seja consciente. Então você que está aqui e ainda não tem a consciência, Deus não quer forçar a sua barra. Deus só quer que você seja consciente. Poxa, eu sou pecador. Se eu continuar nesse caminho de pecado, mesmo sem ser um bandido, mesmo sem estar numa cadeia, mas eu estou na condição de pecado, porque o pecado ele é uma condição que passa a todos os homens, que é descendente de Adão. Se eu continuar nessa vida, eu vou para o inferno. Eu vou viver longe de Deus. Detalhe, preste atenção, muitas vezes a gente faz modela um inferno cheio de fogo, com o diabo com o tridente, preso lá, e o diabo fazendo assim, ó. Mas o inferno é a ausência de Deus.
Não há nada mais desesperador, terrível, do que a ausência do eterno, do que você viver longe de Deus. Então quer dizer que pessoas existem, vivem hoje, mesmo sem ter morrido fisicamente, elas vivem no inferno existencial, que é viver longe de Deus. É muito triste viver longe de Deus. Então, é essa consciência que o ser humano tem que ter. Então o homem ele precisa da salvação. Então só depois de você dar uma notícia e conscientizá-la que você diz que tem a salvação. Que Jesus, não é, ele veio para salvar, e a iniciativa é toda de Deus. Veja que ainda em Gênesis, olha em Gênesis, Deus ele ainda vai dizer, deixa eu ver aqui só o versículo, quando ele fala da mulher, ele vai dizer, Gênesis 3,15, é um texto bem conhecido: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tem outros contextos que dizem assim: da semente desta mulher nascerá um que esmagará, né, a cabeça da serpente. Ele está falando de quem? De Jesus. Então Jesus é aquele que veio para salvar o ser humano dos seus pecados. Então Deus ele vem. Veja como Deus é um Deus missionário. Veja como Deus é um Deus que se importa com o pecador. Veja que Deus vai até o homem peca. Deus fez o homem para o louvor da sua glória, o homem pecou. Deus foi até o homem, chamou o homem pelo nome, conscientizou o homem do seu pecado, vestiu o homem com as vestes da salvação e ainda disse assim: eu te prometo alguém que vai te redimir e vai te dar uma vida eterna. Então Deus é um Deus missionário. Ele é um Deus que se preocupa com o pecador. E quando nós olhamos o contexto, mais para frente, a gente ficou no Velho Testamento, Gênesis, se nós formos para o Novo Testamento, nós vamos ver que essa pessoa é Jesus, que a salvação para o ser humano se concretiza em Jesus. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 1, quando o anjo fala para José, quando Maria está grávida, e o anjo diz a José: não despreze a sua esposa, porque o que nela está sendo gerado é de quê? É do Espírito Santo. Vai nascer um menino e você vai colocar o nome de Jesus. Por quê? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus ele foi enviado com uma missão: nos salvar dos nossos pecados. Quando Jesus ele dá aquele brado na cruz e diz assim: está consumado, ele está dizendo assim: a obra, a missão está completa. Missão completa, missão cumprida. O homem pode se reconciliar com Deus. O homem que lá no Éden se afastou do Senhor, agora ele pode se reconciliar com Deus. E a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, se eu estiver errado me corrija, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da plena verdade. Então perceba, para não ter heresia, que assim a vontade de Deus ela não é suficiente para salvar o ser humano. Ou seja, Deus ele respeita o livre-arbítrio. O homem ele precisa chegar ao quê? O restante do versículo que eu acabei de ler. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como é que o homem vai chegar ao conhecimento da verdade? Ouvindo a palavra, ouvindo o Evangelho. E como é que vai ouvir o Evangelho? Eu pregando, você pregando.
E a pergunta é: será que para esse desejo de Deus se cumprir na vida do máximo número de pessoas, será que eu estou pregando? Será que eu estou fazendo com que esse conhecimento de Deus ele chegue na vida das pessoas? Como é que nós estamos evangelizando? Como é que nós estamos levando a palavra? Será que nós estamos levando a palavra? Então que Deus ele possa bradar em nossos corações a fome, o desejo, a sede de, assim como Deus, eu falei toda essa mensagem aqui para mostrar a você que Deus é o Deus missionário. Que não é a pessoa vir na igreja, vou ligar para o meu colega, vou ver se ele vai vir na igreja. É a gente ir até ele. E por isso que eu estava falando aqui, que eu creio que essas cadeiras vão estar cheias aqui. Essa igreja vai estar cheia. E Deus já colocou no meu coração várias ideias aqui para... Não vou ficar ligando, não, é para ir até ele. Assim como Deus foi até Adão, eu preciso ir. Será que nós temos ido? Ou será que nós estamos na zona de conforto? No ar-condicionado aqui, está muito frio, desliga aquele ar ali. Qual é a minha postura? Será que, assim como Deus é o Deus missionário, será que eu também sou missionário? Então, em nome de Jesus, eu queria orar. Vamos orar? Fica de pé e nós vamos orar. E a oração vai ter o seguinte objetivo: nós vamos pedir a Deus que nos dê mais fome, amor, desejo pelas almas perdidas. Amados, eu não tenho vergonha de dizer, eu gosto muito de pregar, mas eu poderia pregar mais. Eu gosto muito de pregar, mas eu poderia pregar mais. E não importa se você é tímido, se você não é tímido, se você sabe falar, não importa. A mensagem, ela precisa ser pregada por todos. E existem várias formas de se pregar, não apenas do jeito que eu estou fazendo aqui, mas existem várias formas. Pergunte ao Senhor como é que Deus vai te usar. Amém? Então, o grupo de louvor vai cantar a música. E durante a música, se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus e você entendeu, eu sou um pecador. Deus é o Deus missionário. Deus, ele foi até mim. Eu vim na igreja, mas na verdade foi Deus que me trouxe. E eu achei que eu tinha vindo. Então, durante o louvor, se você quiser vir até aqui, fazer sua decisão e dizer: Jesus me transforma, Jesus me cobre com as vestes da salvação, Jesus, eu reconheço, eu sou consciente que sou pecador e preciso de Jesus, vem até aqui que nós vamos orar por você.